Olá pessoal, aqui é o professor Valdir para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as operações como frações, as operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de fração. Iniciamos aqui pelas frações adicionadas com o mesmo denominador. Vamos utilizar a adição e a subtração. Com isso, conserva-se o denominador e efetua os numeradores. Então, temos aqui 3 quartos mais 6 quartos. 3 quartos mais 6 quartos, denominadores 4. Então, conserva o denominador 4 e efetua os numeradores. 3 mais 6, 9. Então, bem simples, fração com denominadores iguais. No outro caso, de subtração, conserva o denominador 3. E efetua os numeradores, 9 menos 7, 2. O segundo caso, frações com denominadores diferentes. Aqui, utilizaremos o processo do método borboleta e depois utilizaremos o processo do MMC, dos denominadores. Se os denominadores são diferentes, então não pode utilizar o mesmo processo acima. O método borboleta é simples porque a gente multiplica as asas da borboleta, então aqui desenho a borboleta, asa 1, asa 2. Multiplicamos asa 1, 3 vezes 3, 9. Multiplicando asa 2, 4 vezes 5, 20. E multiplicamos o fundo da borboleta. 4 vezes 3, 12. Então, nesse processo, temos 20 mais 9, 29. E o denominador continua 12. Então, um processo simples. O outro, para não desenhar mais outra borboleta, então fiz seta. Seta 1, 4 vezes 2, 8, menos, porque aqui é negativo, é de subtração, 5 vezes 3, 15. O denominador multiplicado, 5 vezes 4, 20. O início das setas. E 8 menos 15 é menos 7. E o denominador continua 20. Então, esse processo pode ser do processo borboleta ou pode ser do MMC. O MMC de 4 e 3 é 12. Se MMC de 4 e 3 é 12, então é 12 para uma fração 1 e fração 2. Aqui utilizaremos um processo mais complicado, que é dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Eu acho o processo borboleta bem mais simples. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 3, 9. Mais 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 5, 20. E conserva o mesmo denominador, 12. E 20 mais 9, 29. Observe vocês que dá o mesmo resultado no processo borboleta, que eu acho bem mais simples. Mas pode utilizar o processo que quiserem aqui. No outro, o MMC de 5 e 4 é 20. O MMC já foi explicado em outro vídeo aqui mesmo no meu canal. Então, 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 3, 15. 15. Então, também repete o 20 e 8 menos 15, menos 7. Multiplicação de fração. Na multiplicação, multiplica-se os numeradores entre si e os denominadores também entre si. Isso quer dizer multiplicar os dois números dos numeradores, 3 vezes 2, 6, e 4 vezes 5, 20. Aqui ainda podia haver uma operação chamada de simplificação de fração, mas eu vou explicar em outro vídeo. No outro exemplo, eu coloquei 3 frações, que pode ser que perguntariam só 2 frações, então eu coloquei 3. Também multiplica 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6.
Denominadores. 4, a ausência de um denominador, que a gente pode colocar 1. Já foi explicado também em outro vídeo aqui mesmo no meu canal. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3, 12. Então, a multiplicação de fração. Divisão de fração. Na divisão de fração, eu vou utilizar o inverso da divisão, que é a multiplicação, o que facilita, já que você acabou de ver a multiplicação. Então, fazemos a operação inversa, invertendo uma das frações. Na primeira, eu vou inverter a segunda fração, então, eu vou repetir a primeira. 3 meios vezes, e vou inverter a segunda fração. É 5 quartos, então vai ficar 4 quintos. E aí agora virou uma multiplicação, como a gente acabou de ver no exemplo acima. 3 vezes 4, 12. E 2 vezes 5, 10. Na segunda exemplo, a letra B, eu vou inverter a primeira fração. 4 terços vezes 2 terços. Observe vocês que na primeira eu inverti a primeira fração, o inverso da primeira. E na segunda eu estou invertendo a segunda fração. Então, 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 3, 9. Então, para esse processo de divisão, você inverte uma das frações. Não é preciso as duas, só uma delas, porque estamos fazendo a operação inversa, que é a divisão. A operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Na potenciação de fração, também já visto em nosso canal aqui, o expoente é 2, então essa fração vai ser repetida duas vezes, 2 terços vezes 2 terços. Eu estou mostrando esse assunto aqui de potenciação porque acabamos de ver a multiplicação. Então, o que facilita? 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9. Na outra fração, o expoente é 3. Quer dizer, essa fração repetida 3 vezes 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. 3 vezes. Nessa multiplicação, com 3 frações, o resultado da multiplicação, 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. No denominador, 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Radiciação de fração, também aqui utilizando a raiz quadrada. Então, na radiciação, utilizamos a raiz quadrada simples. A raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 4, 2. Para o outro exemplo, letra B, a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. E a raiz quadrada de 25, 5. Repetindo aqui, a raiz quadrada de 1, 1. E a raiz quadrada de 25, 5. Então, esse é o meu vídeo para as frações. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal para receber novas notificações. Até a próxima.